Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que esse vídeo te encontre num momento bom. E se porventura tu não estiver no melhor dos momentos, que ele possa ser uma parte boa do teu dia. Assim espero. Eu acompanho muitos canais no YouTube. YouTube é a minha rede favorita, tanto que eu assino o YouTube, para não precisar assistir comercial, essa coisa toda. E dentre estes canais que eu acompanho, alguns envolvem mistério, histórias sobrenaturais, coisas assim. Alguém de repente vai dizer: nossa, mas eu não gosto de filme de terror, não acho bom ver isso. Eu não estou falando de filme de terror, eu estou falando de relatos sobrenaturais, ou encontros com o sobrenatural, ou com o espiritual. Esse tipo de coisa me fascina desde que eu possa me lembrar. Eu lembro do Paulo criança, pensa, pequenininho mesmo. Creio que com meus 5, 6 anos. Eu só sei que eu não estava nem na escola ainda, então eu não tinha 7. Porque eu sou de um tempo que a gente entrava na escola com 7 anos, na primeira série. Eu lembro que eu gostava muito de sentar ao lado da minha avó materna, e essa minha avó, assim, do nada, ela começava a contar as tais histórias de antigamente. Geralmente ela iniciava dizendo: antigamente acontecia. E aí vinha alguma história envolvendo lobisomem, envolvendo Saci Pererê, essas coisas assim. E eu ficava fascinado. À noite, é óbvio que aquilo ficava povoando a minha mente. Eu dormia com uma cobertinha até a região dos olhos, e às vezes cobria. Eu lembro de uma vez, inclusive, morando na casa dessa minha avó. Morei muitos e muitos anos com ela, na infância. Eu lembro que eu estava deitado. Todos, acho, já dormiam naquela casa. E eu lembro que da minha cama eu enxergava a porta da frente da casa, e nessa porta tinha uma janelinha, tá? E ali era vidro, só tinha vidro. Eram outros tempos, a gente não se preocupava com violência, assalto, isso aí era quase que um folclore naquele tempo na minha cidade. E eu lembro que eu olhei, e quando eu olhei, eu vi um personagem que me assustava muito quando eu era criança, um personagem de revistinhas. E ele geralmente aparecia, acho eu que ele aparecia nas histórias do Mickey, não lembro bem, mas o nome do personagem era o Mancha Negra. O Mancha Negra era um personagem do mal. E na minha mente de criança, talvez ele fosse a encarnação do mal para mim. Era o Mancha Negra. Óbvio que hoje, as crianças de hoje não se assustam. Acho que as crianças de hoje se assustam quando cai o Wi-Fi. Eu acho que esse é o pânico dessas crianças. O pânico das crianças de hoje é ir para um lugar que não tem internet. Meu Deus, como foi bom ser criança quando eu fui criança. Quando o medo era do Mancha Negra, imagina. E aí, eu sei que eu passei a noite praticamente acordado, morrendo de medo. E eu tentava chamar minha avó, e eu lembro que a minha voz não saía, eu fazia assim: vó, baixinho, apavorado, porque o Mancha Negra estava na janela. Gente, pode ser tanta coisa. Eu posso ter ficado impressionado com as histórias da minha avó naquele dia, posso. E de repente o meu medo não se materializou num lobisomem, num Saci Pererê, algo assim. Não. O meu medo se materializou num personagem de gibi que eu tinha muito medo. Ou será que realmente era alguém espreitando à noite? Embora eu afirme que, e é verdade, era um tempo que a gente não se preocupava com violência, com assaltos. Não existia essa preocupação. Não aqui na minha cidade. Nunca saberei. Mas este início
é para fazer um comentário sobre o período que a gente está passando agora. A gente está no período da Quaresma. A Quaresma é celebrada não por todos. Ela é celebrada basicamente por cristãos e por cristãos da Igreja Católica, da Igreja Luterana, enfim, das igrejas históricas. E eu não sei dizer por que, nesse período da Quaresma, começam a surgir histórias de mistério, envolvendo o sobrenatural, envolvendo o espiritual, e as pessoas... Que pessoas? As pessoas que eu acompanho nesses canais do YouTube, em alguns dos canais, porque eu não tenho YouTube só para ficar ouvindo histórias de mistério. E essas pessoas, neste período, passam a contar histórias que os seus avós, que os seus pais, que seus tios contavam quando eles eram crianças. E algumas histórias são bem assustadoras. Muitas histórias são assustadoras. Uma que eu ouvi, por exemplo, me deixou particularmente impactado. E eu quero compartilhar com vocês. Mas depois também quero contar algo que me envolve diretamente. O rapaz que fez o relato para o canal, ele garante que é verdadeiro. Ok, temos a história dele. Ele diz que a função dele... Olha que lindo pássaro cantando, né? A função dele era preparar alojamentos para os trabalhadores que chegariam sempre dias depois. Ele trabalhava para uma empresa, e essa empresa de construção, e a tarefa dele era preparar o alojamento, né, desses trabalhadores. E eles iam, nessa ocasião, esses trabalhadores iam reformar uma fazenda, deixar essa fazenda em dia. O prédio principal estava muito deteriorado e tudo mais. E a função deles era, na verdade, então, montar um alojamento e preparar esta casa histórica da fazenda para a intervenção dos trabalhadores. Então eles tinham basicamente que limpar, tirar entulho, lixo, essas coisas assim. E eles tinham uma semana para fazer isso. E eis que eles chegam de manhã, fazem todo o trabalho ali que é possível fazer no primeiro dia, e à noite eles resolvem que eles vão fazer um churrasco para eles. Mas eles não têm nada ali, nada. Então, eles estavam em 3 pessoas, um dos rapazes, dos amigos, saiu para comprar cerveja, carne, carvão, essas coisas assim. E os outros 2 ficaram ali ainda ajeitando alguma coisinha. Começaram a ouvir alguns barulhos dentro da casa, dizem eles. Uns sons estranhos. E um comenta que começou a ouvir uma espécie de grito distante. Mas era um grito que parecia pedir por ajuda. E ele ficou um pouco assustado com aquilo, porque eles estavam basicamente no meio do mato. Aquela fazenda imensa, aquela casa no meio do nada, e a casa mais próxima a quilômetros deles. E de repente o outro amigo chega e pergunta: tu tá ouvindo? E ele diz: tô escutando, o que é isso? E aquele grito, e aquilo foi aumentando. Algumas janelas da casa começaram a balançar, assim, como se alguém empurrasse as venezianas por fora. Balançava uma, balançava a outra, para em seguida as maçanetas começarem a mexer. Mas era sempre uma, depois a outra, depois a outra. O que eles pensaram? Fulano voltou das compras e tá querendo nos pregar uma peça, tá querendo nos assustar. E aí disseram o nome dele: ô fulano. Ô palhaço, para com isso, a gente sabe que é tu. Até que, quando eles gritaram: a gente sabe que é tu, não mais apenas uma janela balançava ou uma maçaneta mexia em momentos diferentes. Todas as janelas da casa começaram a balançar.
Todas as portas tinham suas maçanetas girando ao mesmo tempo. Ou seja, era impossível o fulano estar fazendo isso. Para que isso acontecesse, seria necessário que muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. E não tinha mais ninguém lá. Não havia mais ninguém nesse plano, no plano físico. Foi essa a conclusão a que eles chegaram. E aí, minha gente, quando eles se deram por conta disso, o que eles fizeram? Eles contam que um correu para um banheiro e o outro correu para um quartinho ao lado. Porém, a janela do banheiro e a janela desse quartinho ao lado também começaram a balançar. Eles ficaram juntos como duas crianças, dois homens barbados, ficaram juntinhos como duas crianças apavoradas, encolhidos no que seria a parte central da casa. E o que conta essa história no canal diz que faltou muito pouco para eles começarem a gritar por socorro. Porque de repente o que aconteceu foi que tudo parou. Tudo parou. E aí, segundos depois, a maçaneta de uma das portas começa a girar e começa a abrir. E eles ali, né? Tipo, Pronto, morremos. Agora vai entrar aqui o quê? Uma legião de demônios? Sei lá o que vai fazer. Quem que tá fazendo isso? E vão nos matar, vão nos possuir. a porta abre, de repente, é o amigo deles, a porta. E olha para os dois e pergunta: Que isso? O que vocês dois estão fazendo? Encolhidos no meio dessa peça vazia, desse aposento vazio? E aí eles demoram, segundo o que relata, eles demoram um pouco para conseguir contar para o amigo o que está acontecendo. O amigo não acreditou neles. Disse: Vocês estão de sacanagem comigo. como é que essa história termina? Eles fazem um churrasco, eles bebem, mas não ficam bêbados, porque eles precisavam no outro dia trabalhar, eles não podiam ficar bêbados. Então eles beberam ali socialmente, cada um a sua cervejinha. Só que no meio da noite, o amigo que não acreditou neles, eis que, do nada, começa a mexer os dois para acordar, porque estavam dormindo, os amigos, começa a mexer neles. Acorda, tem alguém em volta da casa. Ele achando que era assaltante, bandido. E quando os outros dois acordam, o que eles percebem de imediato? Não era assaltante. Era o mesmo fenômeno reinício. E segundo eles, aconteceu tudo de novo. Começou com uma janela, uma porta e de repente eram todas ao mesmo tempo. Todas. Final da história. Eles pegam todas as coisas deles, botam no carro e não ficam na casa para arrumar. Não. Eles voltaram para a cidade. No dia seguinte foram até a empresa e disseram: naquela casa a gente não fica. Tem coisa errada lá. Não fica. O relato continua, mas eu vou parar por aqui, porque depois vem uma parte que o pessoal da empresa vai lá, não encontra nada, ficam rindo da cara deles. E não aconteceu nada enquanto eles estavam reformando. A gente não sabe histórias futuras, mas enquanto a grande equipe estava lá, ninguém viu nada. Então eles ficaram por medrosos, por covardes, acreditaram a cerveja, sabe? Essas coisas assim. Mas eles juram, essa história é verdadeira. Eu acreditei. Até porque, como eu disse, eu adoro uma história de mistério. Eu fico imaginando que tu que estás me ouvindo tem, com certeza tem, ou, se não posso dizer certeza, muito provavelmente tu tens alguma história que se encaixa nesse momento. Que se encaixa no sobrenatural, que se encaixa no espiritual, que se encaixa naquilo que não tem explicação. Não tem uma explicação científica, lógica, não sei que nome nós daremos. Adoraria saber das tuas histórias, dos comentários aqui do vídeo. Seria muito bom, porque como eu disse, eu adoro esse tipo de história. Só que comigo, gente, não faz mais do que uma semana.
Comigo aconteceu algo assim, e ao contrário do que eu estou afirmando aqui, eu não gostei. Não gostei não. É muito bom quando acontece com os outros. Quando acontece com a gente, não. É muito bom ouvir e não viver esse tipo de coisa. E o que aconteceu comigo? Eu vou contar 2 coisas que aconteceram na mesma semana. A primeira foi assim, eu até gravei e mandei para alguns familiares. Mandei o que estava acontecendo. Por que eu não ponho o vídeo aqui? Primeiro porque eu apaguei o vídeo depois. Porque eu achei aquilo assim, meio... O vídeo em si era meio tolo. Ele não mostrava... Ele mostrava o que estava acontecendo. Mas ele não causava grande impacto em quem assistia, só em quem vivia. No caso, eu. E o que aconteceu? Eu lembro que eu cheguei da rua, tirei ali a chave, né? E entrei. Quando eu entrei, eu escutei um falatório, alguém falava dentro da minha casa, mas parecia o som de um radinho de pilha, mas eu não tenho radinho de pilha. E aí o que eu fiz? Eu peguei o meu celular e pensei, eu vou gravar isso que está acontecendo. Por que eu fiz isso? Porque em todos os vídeos que eu assisto de mistério, vídeos que envolvem, sei lá, assombração, disco voador e tudo, as pessoas sempre dizem a mesma coisa. Eu nem lembrei de gravar. Então eu lembrei e eu fiz a gravação. Eu liguei o celular e comecei a gravar em vídeo e fui indo em direção ao som, a esse som que eu escutava dentro de casa. Quando eu chego na sala de jantar, eu olho para cima da mesa e este celular aqui, que é o meu celular, digamos, de reserva, ele estava sobre a mesa, com a tela escura, desligada. Mas dele saía o som que eu ouvia. E era uma palestra espírita. Uma palestra espírita. Olha isso. E como isso acontece, gente? Eu deixei o celular desligado sobre a mesa. Óbvio que eu não ia deixar o celular rodando o que fosse, notícia, palestra espírita, filme, música, nada. Não ia deixar o celular ligado e sair de casa, né? Então eu deixei o celular com a tela preta, sem nada tocando, sobre a mesa. E quando eu volto, ele está numa palestra espírita. Isso mexeu comigo. E o que eu fiz? Eu hesitei em pegar o celular na mão, abrir e ver o que era. Eu hesitei. Mas eu precisava fazer isso. Então eu pego o celular, simplesmente abro a tela, abri, desbloqueei, abri, parei, era um vídeo no YouTube. Um vídeo de uma palestra espírita no YouTube. Eu parei, fechei o YouTube, fechei novamente a tela e larguei o celular no mesmo lugar. Eu não fiquei com ele. Não sei, fiquei com medo, te confesso, fiquei com um pouco de medo. Larguei o celular e fui para a cozinha, da cozinha fui lá para o quarto e o celular ficou a noite toda lá na sala. Eu não queria ficar perto do celular. Fiquei com medo, sim, fiquei. Por que não? Qual o problema de ficar com medo? E segundo fato que aconteceu comigo, esse eu achei mais perigoso. E vocês vão me ajudar a chegar a uma conclusão, ou a várias. O que foi, afinal, que aconteceu? Gente, isso foi meio perigoso, viu? Meio perigoso. Estava cozinhando, era noite, eu estava preparando a comida que eu dou para os meus cachorros e para os cachorros da rua no dia seguinte. Eu preparo à noite para poder dar no dia seguinte. Ok, estava ali preparando, enquanto ficou lá no fogão aquela panela, eu fui pro meu quarto. Só que, eu percebi assim, não tô sentindo o cheirinho da comida ficando pronta, né? Que estranho. Saio do quarto, venho até a cozinha, quando eu olho pro fogão, o que eu vejo? O fogo tá desligado. Mas ninguém desligou, ninguém girou o botão. Ele
botão na mesma posição, mas não tinha chama. Óbvio, faltou gás. Lá vou eu, isso eram umas 9 da noite, mais ou menos. Lá vou eu até a área de serviço, retiro esse botijão vazio, trago um botijão que está cheio, coloco, giro, aperto bastante. E eu aprendi quando criança que a gente tem que fazer uma espuma com sabão, colocar ali em volta para ver o quê? Se começar a surgir pequenas bolhas na válvula que eu girei e apertei, essa válvula que vai no botijão e que liga o botijão ao fogão, o que eu aprendi quando criança? Se formarem bolhas é porque não está bem vedado, porque não está firme o suficiente. E aí está tendo fuga do gás. E na fuga, por menor que seja, se formam bolhas. Ok, fiz ali a minha espuminha, passei, fiquei olhando. Nada, tranquilo. Volto para a cozinha, ligo o fogão, a chama acende normalmente, forte a chama. Voltei para o meu quarto. Gente, novamente, passa-se um tempo e eu não sinto o cheiro da comida pronta. Quando eu chego na cozinha, o fogo desligou, apagou. Não é possível. E a primeira coisa que eu pensei foi... Não é possível que eu comprei um botijão com defeito. Vazio não estava, porque estava pesado quando eu carreguei. Comprei um botijão com defeito. Ok? Girei o botão para fechar novamente. Lá vou eu até a área de serviço. Quando eu chego na área de serviço, o que eu descubro? Que a válvula que eu coloquei no botijão que eu troquei, eu girei, apertei, bem firme, firme mesmo, não tô brincando. Ali eu botei uma espuma. Essa mesma válvula, onde eu constatei que não tinha sequer vazamento, essa válvula estava caída. Como se alguém tivesse girado ao contrário aquele mecanismo que prende a válvula ao botijão, como se alguém tivesse girado e simplesmente deixado ali. Como assim? Eu deixei bem pressionado aquilo, bem apertado. Novamente apertei, ok, liga o fogão, chama, começa a cozinhar. Fui pro meu quarto. Começa a sentir um cheiro de gás. Gente, me apavorei. Meu Deus, vazamento de gás. Eu não fechei direito o botijão, mas eu tinha testado novamente com espuma, não tinha nada. Mas, meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa errada. E saí correndo. E todas as coisas que a gente deve saber vieram à minha mente a respeito de vazamento, que era: não acende nem apaga luz nenhuma, não faz nada que possa gerar uma faísca, nada. Só o que eu pensava é: abre todas as janelas, deixa sair esse cheiro de gás para depois fazer qualquer coisa. Foi o que eu fiz. Abri as janelas para o cheiro do gás sair e aí fui ver o que estava acontecendo. Qual era a origem? O que eu descubro? O meu fogão estava com o botão que gira a chama, estava aberto, né? Aberto para a chama sair. Porém, não tinha chama, mas o gás estava saindo. Por uma razão que eu desconheço, a chama apagou. Embora o gás continuasse saindo, mas não tinha vento, era noite, as janelas estavam fechadas, não tinha um ventilador ligado em cima do fogão. Não tem por que a chama apagar. A chama apagou e estava saindo gás dentro de uma cozinha fechada. Tanto que o cheiro na cozinha era muito forte. Óbvio, então o que eu fiz? Fechei, abri todas as janelas, como eu comentei, deixei aquele gás sair. E olha, gente, a coisa foi punk, porque daí eu comecei a pensar quantas coisas aconteceram. E o que eu fiz? Fiz a mesma coisa por ocasião da palestra espírita no telefone, e que eu esqueci de mencionar, que depois disso eu fui rezar, pedir para Deus encaminhar o que quer que estivesse ali, que porventura tivesse mexido no telefone ou que estivesse querendo se comunicar através do telefone. E eu lembro, a minha oração foi essa, do tipo, que Deus encaminhe para a luz, para alguém que possa ajudar, porque esse alguém não sou eu.
E aí novamente fiz isso. Eu me dei por conta que alguém estava mexendo no fogão e no botijão. Gente, não é possível. Tá, aí alguém pode pensar, né? Eu digo que alguém pode pensar. Tem um bicho em mim. Esse é o problema de gravar ao ar livre. Começa a cair formiga da árvore. Quebrou o clima. Vamos lá. Eu digo que alguém pode pensar, porque eu também cogitei o quê? Paulo tá ficando velho e esquecido. Tu não apertou coisa nenhuma aquele botijão. Tu pensa que apertou. Tu pensa que botou espuma. Tu idealiza uma cena que não aconteceu. Na verdade, tu não apertou. E na verdade, o fogo, tu girou o botão, mas aquele acendimento automático, aquele elétrico, que faz o barulhinho e acende a chama, aquele não funcionou e tu não percebeu. Tudo isso eu pensei. Não. Impossível que isso tenha acontecido. Isso é totalmente impossível. Eu sei exatamente o que eu fiz e a minha idade não tem relação nenhuma com esse fato aí. Não foi esquecimento. Não estamos falando disso. Realmente, alguma coisa muito estranha aconteceu naquela noite. Por isso que eu rezei, eu pedi sim, para que Deus encaminhasse o que quer que estivesse naquela casa, ou melhor, nessa casa que está aqui atrás do vídeo. Pedi que Deus encaminhasse. E, gente, sério, depois de tudo isso, a comida dos cachorros ficou pronta. Eu tive uma noite, assim, bem incomum. Em que sentido, Paulo? Eu tive uns sonhos meio estranhos, sabe? Sonhei brevemente aqui, só pra gente poder encerrar o vídeo. Eu sonhei assim vou ser bem direto. Eu sonhei com pessoas que já partiram deste plano. Mas nenhuma dessas pessoas é da minha família. Eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas no meu sonho. Mas eu sabia, embora eu não as conhecesse, eu sabia que todas aquelas pessoas que apareceram já haviam partido. Eu sei que a noite é longa, que a gente sonha com muitas coisas e que quando lembra, a gente lembra só de um ou dois sonhos. E dizem os estudiosos dos sonhos, né? Meu psiquiatra, não esse último, mas um anterior, ele interpretava sonhos. Era fabuloso, era incrível o que ele fazia. E ele partia da interpretação dos sonhos para trabalharmos com questões que estavam me incomodando, me atrapalhando, né? E dava muito certo. Bom, e esse eu lembrei dele porque ele dizia que geralmente a gente lembra do último sonho, aquele que a gente tem antes do despertar. E aconteceu isso, exatamente. Eu despertei e lembrei desse sonho com essas pessoas que partiram, mas que eu não conheci neste plano. E aí, gente, eu me permiti pensar, talvez eu não tenha conhecido nessa vida, mas em uma outra vida, eles foram parte da minha família, ou eles foram meus amigos, colegas, não sei, a gente não sabe de tanta coisa. Isso da outra vida, alguns acreditam, outros não creem nisso, alguns vão dizer que isso é impossível, porque está escrito num livro sagrado, algo que depõe totalmente contra essa afirmação de outras vidas. A gente não sabe. A verdade é essa. A verdade é essa. Gente, então o vídeo de hoje foi sobre esse período em que a gente se encontra e que eu realmente não sei o porquê. As pessoas, algumas pessoas, acreditam a este período da Quaresma 40 dias em que coisas muito estranhas acontecem. Eu confesso que eu nunca fiz essa ligação, nunca, nem quando criança, nem agora. Só me ocorreu trazer essas histórias
porque, embora eu não veja ligação alguma, foi justamente nesse período em que, no início da quaresma, que aconteceram esses 2 fatos comigo. Uma coincidência, ok, mas me deixou bastante intrigado. E o que tu pensas a respeito? Tu já viveu alguma história assim? Alguém da tua família já viveu algo assim? Alguém da tua família já te relatou o fato de antigamente, uma experiência espiritual, sobrenatural, inexplicável? Eu adoraria ler nos comentários algo que já aconteceu contigo ou que alguém da tua família relatou ter acontecido. Compartilha com a gente. Vamos trazer para outras pessoas que acompanham o canal e que leem os comentários. Vamos trazer essas histórias. São muito interessantes. E me diz o que tu achou dessas histórias. Sério, pode me dizer mesmo. Principalmente sobre a questão do gás, né? A válvula cair, da chama apagar. Gente, o que foi isso? O que foi isso? E antes que alguém me escreva dizendo, Paulo, toma muito cuidado com esse gás e tudo, eu sou muito cuidadoso em relação a isso. Muito cuidadoso. Tanto que a instalação fez com que o gás ficasse na área de serviço, não ficasse ali junto ao fogão. Então, ok, o ideal seria que ele ficasse na rua. Mas aí, diferente dos meus tempos de criança, eu tenho muito receio de colocar o botijão na rua e alguém levar o meu botijão. Sério, alguém adentrar aqui nessa propriedade, embora ela seja bem cercada, a gente sabe como é, né? Então eu quero agradecer a você que veio até aqui comigo, ouvindo essas histórias. Talvez você não acredite em nada do que eu contei. Eu só posso dizer que eu vivi isso. Eu vivi, não tinha por que eu inventar uma coisa dessas. Se fosse para inventar, se fosse para criar uma história, pode ter certeza, eu faria algo muito mais interessante, muito mais assustador, que deixasse todo mundo intrigado. Mas esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é com a verdade. Mas eu fico curioso. O que foi isso que aconteceu? E essa história desses caras na fazenda, gente, que coisa mais doida. Credo, assustador. Eu jamais quero passar por algo assim. Meu Deus, na primeira janela que começasse a balançar, eu já cruzaria aquela porta e sairia correndo, enfrentando um outro medo, que é o da escuridão total, no meio do nada. Esse é um medo que muita gente tem e eu compartilho. Imagina a escuridão completa no meio do nada. Ah, Paulo, mas então tu não sabe a delícia que é acampar, ficar só sob a luz das estrelas. Não, ali é uma outra situação. Estou falando de um lugar onde tu estás ali para trabalhar, um lugar que tu não conhece, tu não sabe quem viveu ali, e nesse lugar tu começa a ouvir barulho, gritos de socorro e... Como assim? Óbvio que tu vai sentir medo. Que isso? Gente, eu já estou me alongando com essa despedida. Uma boa semana, uma excelente semana para vocês. Sério, conta aqui pra gente se tu já viveu algo assim, ou se tu acredita ou não acredita nessas coisas. Se bem que se tu disser que não acredita nessas coisas, tu vai estar me chamando de mentiroso, né? Que indelicadeza. Pelo amor, né? Não. Então tá. Um abração, um beijão. Até semana que vem. Tchau, tchau.